se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A receita secreta do pão encantado. No coração do Distrito Federal, em Sobradinho, escondida entre as vielas tranquilas do condomínio Bela Vista, existe uma padaria que parece desafiar o tempo. O pão com sabor não é apenas um ponto de encontro para amantes de pães artesanais, ele é um portal para algo maior, algo misterioso. Dizem que quem entra ali nunca mais sai igual. Seus moradores contam histórias sussurradas sobre um pão encantado, capaz de transformar o paladar humano em um instrumento de êxtase absoluto. A origem dessa lenda remonta a tempos antigos, quando uma família europeia chegou ao Brasil trazendo consigo um segredo ancestral. Era um fermento natural, abençoado por uma cigana durante uma viagem à Europa. Esse fermento, segundo a lenda, continha magia pura, mas havia um preço: ele deveria ser protegido e passado apenas dentro da família, de mãe para filha. Assim nasceu o pão encantado, um alimento que transcendeu o simples ato de comer. A tataravó, cujo nome se perdeu no tempo, foi a primeira guardiã do fermento. Ela transmitiu o segredo para sua filha Elma Bender, que refinou a receita usando ingredientes locais após se estabelecer no Rio Grande do Sul. Mais tarde, Elma passou o legado diretamente para sua filha, Elza Bender, e, pulando uma geração devido a circunstâncias desconhecidas, chegou até Ingrid, a atual guardiã. Cada mulher carregava o fardo de proteger o segredo com dedicação absoluta. Elza dedicou sua vida ao ritual sagrado de preparar o pão. Ela ensinou tudo o que sabia à sua neta, Ingrid, que hoje mantém viva a tradição na loja Pão com Sabor. Cada etapa do processo é realizada com cuidado meticuloso, desde a alimentação diária do fermento até a modelagem final do pão. Agora, Ingrid sabe que precisa preparar suas filhas, Monique e Gabriele, para que o legado não se perca. Os habitantes locais falam sobre o pão com sabor com reverência. Muitos dizem que ele aparece apenas para aqueles que estão destinados a encontrá-lo. Não há placas nem anúncios visíveis. Apenas os que possuem um coração sincero conseguem localizar o endereço exato. É como se o próprio estabelecimento escolhesse seus visitantes, filtrando-os conforme suas intenções. Alguns juram ter visto luzes estranhas dançando ao redor do prédio à noite. Ingrid é uma mulher de presença marcante. Seus olhos parecem enxergar além das aparências, e sua voz carrega o peso de séculos de responsabilidade. Ela é a atual guardiã do segredo, e seu compromisso com a tradição é inabalável. Para ela, o pão é mais do que comida, é um símbolo de conexão humana. Mas o que torna o pão encantado tão especial? Quem já provou relata experiências surreais. O aroma varia de pessoa para pessoa, despertando memórias profundas e emoções enterradas. O sabor, então, é indescritível. Ele parece adaptar-se ao estado de espírito do consumidor, oferecendo conforto, nostalgia ou até mesmo aventura. E, após a primeira mordida, nenhum outro alimento consegue satisfazer da mesma forma. O segredo do pão encantado começa com o fermento ancestral, um ingrediente tão antigo quanto misterioso. Trata-se de uma massa viva, cultivada e nutrida ao longo de gerações pelas mulheres da família. Este fermento não é apenas um componente culinário, ele é a essência do pão, a chave para seu poder hipnótico. Sem ele, o pão encantado seria apenas mais um pão artesanal. Elma, a bisavó de Ingrid, trouxe o fermento do Rio Grande do Sul em um pequeno frasco de vidro. Durante a travessia do país, ela o protegeu como se fosse um tesouro, alimentando-o diariamente com farinha e água fresca. Conta-se que, em uma noite de tempestade, a cigana que abençoou o fermento apareceu em seus sonhos, reiterando a importância de manter o segredo. Desde então, o fermento passou a ser tratado como uma relíquia sagrada. Cada geração recebeu o fermento como parte de um ritual solene. A transmissão ocorre sempre ao amanhecer, em um momento específico, às 6h13. Esse horário foi determinado pela própria tataravó, que acreditava que a energia do universo era mais pura nesse instante. Hoje, Ingrid mantém a tradição, acordando antes do nascer do sol para alimentar o fermento com farinha orgânica cultivada em terras específicas do Cerrado brasileiro. O fermento ancestral possui características únicas. Sua textura é densa, quase gelatinosa, e seu cheiro varia dependendo do clima e da estação.
Em dias chuvosos, ele exala um aroma terroso e fresco, em dias ensolarados, um perfume cítrico e floral. Essa mutabilidade é parte do que torna o pão encantado tão especial. Ele não é estático, ele respira, vive e evolui. Mas o fermento também exige sacrifício. Manter uma massa viva por tanto tempo é um trabalho árduo e constante. Qualquer descuido pode resultar na perda de décadas de tradição. Por isso, as mulheres da família dedicam suas vidas ao cuidado do fermento, colocando-o acima de qualquer outra prioridade. É uma herança pesada, mas também um privilégio. Ao longo dos anos, o fermento ganhou uma aura quase mística. Muitos acreditam que ele possui vida própria, respondendo aos pensamentos e emoções de quem o manipula. Ingrid, por exemplo, afirma que o fermento sabe quando alguém está sendo sincero ou quando tenta enganá-lo. Isso explicaria por que tantas tentativas de roubar a receita falharam miseravelmente. O fermento ancestral é mais do que um ingrediente, ele é um símbolo da conexão entre passado e presente, entre tradição e inovação. Ele representa a força da família Bender e sua dedicação incansável à preservação de algo maior do que eles mesmos. E, enquanto o fermento continuar vivo, o pão encantado continuará a encantar gerações. A criação do pão encantado não é apenas um processo culinário, é um ritual sagrado que envolve corpo, mente e alma. Ingrid segue um protocolo meticuloso que foi transmitido de geração em geração. Cada etapa é executada com precisão quase religiosa, como se qualquer desvio pudesse comprometer o encanto do pão. O ritual começa ao amanhecer, quando o céu ainda está tingido de tons alaranjados. Ingrid acende uma vela feita de cera de abelhas nativas, simbolizando a conexão entre o trabalho humano e a natureza. Em seguida, ela mistura o fermento ancestral com farinha orgânica cultivada em terras específicas do Cerrado brasileiro. A água utilizada vem de uma fonte natural próxima, conhecida por suas propriedades purificadoras. Dizem que essa água carrega energias ancestrais, essenciais para o equilíbrio do pão. Após a mistura inicial, a massa é deixada para descansar em um ambiente controlado, longe de olhos curiosos. Durante esse período, Ingrid medita, buscando harmonizar seus pensamentos e emoções. Ela acredita que a energia do padeiro influencia diretamente o resultado final. O pão é um reflexo de quem o faz, ela costuma dizer. Se você está em paz, ele será leve e reconfortante. Se você está angustiado, ele pode ficar pesado e insípido. Quando a massa atinge o ponto ideal, Ingrid a modela cuidadosamente, dando-lhe formas únicas que variam de acordo com o dia e a estação. Algumas vezes, ela acrescenta especiarias raras ou ervas colhidas à meia-noite durante a lua cheia. Esses toques finais são mantidos em segredo absoluto, conhecidos apenas por ela e suas filhas. O forno onde o pão é assado também é parte do ritual. Trata-se de um forno de barro construído pelos antepassados da família, alimentado exclusivamente com lenha de árvores nativas. A temperatura deve ser monitorada constantemente, pois qualquer variação pode alterar o sabor e a textura do pão. Quando o pão sai do forno, sua casca brilha levemente, como se estivesse coberta por uma fina camada de orvalho matinal. O momento mais importante do ritual ocorre quando o primeiro pão é retirado do forno. Ingrid realiza uma breve prece, agradecendo as forças que tornaram possível a criação do alimento. Em seguida, ela oferece o primeiro pedaço a alguém escolhido aleatoriamente entre os clientes do pão com sabor. Esse gesto simboliza gratidão e generosidade, valores fundamentais para a família Bender. Embora o ritual pareça exagerado para alguns, ele reflete a filosofia por trás do pão encantado, a ideia de que um alimento é mais do que sua composição física. Ele é uma expressão de amor, tradição e conexão com algo maior. E é essa filosofia que continua a atrair pessoas de todas as partes do mundo para o pão com sabor. Ao longo dos anos, muitos tentaram desvendar o segredo do pão encantado. Chefes renomados, cientistas e empresários ofereceram fortunas em troca da receita, mas todos foram rejeitados. Alguns recorreram a métodos mais extremos, enviando espiões disfarçados de clientes ou tentando roubar amostras do pão para análise em laboratórios. No entanto, todas essas tentativas falharam de maneira misteriosa. Um famoso chefe francês, conhecido por sua habilidade em replicar pratos icônicos, passou semanas frequentando o pão com sabor,
observando cada movimento de Ingrid. Ele até conseguiu provar o pão, mas quando tentou reproduzi-lo em seu restaurante em Paris, o resultado foi decepcionante. É como tentar capturar um raio em uma garrafa, ele declarou em uma entrevista. O sabor não vem dos ingredientes, mas da alma. Outros relataram fenômenos estranhos ao redor do pão com sabor. Luzes piscavam sem explicação, relógios paravam repentinamente e pássaros cantavam melodias incomuns nas árvores próximas. Alguns acreditam que o próprio pão é protegido por forças sobrenaturais, enquanto outros acham que tudo não passa de superstição. Mas uma coisa é certa, ninguém consegue roubar o segredo do pão encantado. Ingrid afirma que o pão se recusa a revelar seus mistérios a quem não pertence à linhagem familiar. Ele tem vida própria, ela explica. Só responde a quem o trata com respeito e amor. Essa convicção é compartilhada por suas filhas, Monique e Gabriele, que já começaram a aprender os rituais necessários para manter a qualidade do pão. Elas sabem que o fardo de proteger o segredo é grande, mas também entendem sua importância. Mesmo com o avanço da tecnologia e a pressão imobiliária na região, o pão com sabor resiste. Ingrid costuma dizer: o pão escolhe onde quer existir. Se for para continuar, continuará. Se não, ele simplesmente desaparecerá, levando seu segredo consigo. Essas palavras ecoam como uma profecia, deixando os moradores da cidade intrigados e fascinados. Monique e Gabriele já demonstram interesse e respeito pela tradição familiar. Não é apenas sobre fazer pão, diz Monique. É sobre honrar nossa história e conectar as pessoas com algo maior. As duas estão aprendendo os segredos da tradição, garantindo que o legado continue vivo por muitas gerações. Se você quiser experimentar o pão encantado e fazer parte dessa tradição centenária, visite a loja Pão com Sabor no condomínio Bela Vista, em Sobradinho. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 61 9 9100 4955. História patrocinada pela Padaria Pão com Sabor. Agradecemos à Padaria Pão com Sabor por tornar possível a criação desta história mágica, que celebra o encanto da tradição e o sabor inigualável de um verdadeiro tesouro culinário. Se você também deseja transformar sua marca em parte de histórias cativantes como esta, entre em contato conosco pelo direct do Instagram @aleatoriodoriginal. Conheça nossas propostas exclusivas e descubra como podemos juntos criar algo único e memorável para o seu público. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode